Oi, eu sou o Diego René de Castro e vou apresentar sobre cromatografia por coluna vertical. Bom, vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos. Bom, a cromatografia, ela é uma técnica quantitativa. Ela tem por finalidade geral duas utilizações, a de identificação de substâncias e de separação e purificação de misturas. Ela usa propriedades como solubilidade, tamanho e massa. Para o processo de separação de misturas, a mistura passa por duas fases, sendo uma a estacionária, que ela é fixa, sendo um material poroso como um filtro, por exemplo, e a outra é a móvel, que é como um líquido ou um gás que ajuda na separação da mistura, sendo que os constituintes dessa mistura interagem com as fases através de forças intermoleculares iônicas, fazendo essa separação. A mistura ela pode ser separada em várias partes distintas ou ainda ser purificada, eliminando-se as substâncias indesejáveis. Bom, falando um pouco sobre a coluna em si. A coluna ela pode ter vários tipos de diâmetros, né? De espessura, de tamanho, de comprimento. Também ela pode ser feita composta por materiais diferentes. Ela pode ser feita de metal, de vidro, de plástico. Ela pode ser muito variada. Ah, o mais importante, ela ter uma torneira ou um furo embaixo, nessa extremidade inferior, por conta de que a fase móvel, ela não pode ficar ser retida ali embaixo, né? Porque senão vai acabar empossando a coluna toda. Então precisa ter essa parte, a extremidade inferior, ela tem que ter uma saída para poder seguir um fluxo e não ficar ali trancada, né? Então ela precisa ter essa característica. Ah, o cilindro em si, né, precisa estar todo preenchido com com o adsorvente, com a fase estacionária. Ele não pode ter espaço com bolhas de ar, não pode ter a questão de tem que estar bem compactado, porque de certa forma pode gerar erros, né, na nossa coluna e ela tem que estar de certa forma uniforme. Então são coisas que a gente tem que cuidar para a gente obter um método de forma correta e uma análise que tenha uma coluna constante, que tenha uma coluna que ela consiga obter um resultado e nenhum acúmulo, de certa forma, de uma fase móvel. Então, a fase estável, né, ela tem que estar, de certa forma, muito bem. Bom, sobre adsorventes e eluentes. O adsorvente, ele é uma partícula, né, que ela tem uma superfície sólida, normalmente é insolúvel, e ela geralmente ela é porosa. E ela tem uma alta área de superfície que é capaz de efetuar em a superfície a adesão de moléculas. Por exemplo, a gente pode utilizar a sílica gel. Por exemplo, ela é muito utilizada para fazer a adesão de água no ambiente. Então, ela acaba fazendo essa adesão dessas moléculas de água e faz com que o ambiente ele não tenha uma umidade elevada. Ou, por exemplo, a gente pode utilizar a alumina, que também é bastante utilizada como um adsorvente. Temos também um eluente, que é a fase móvel, que é um tipo de solvente que ele vai interagir com as amostras e vai promover a separação dos componentes. Esse eluente, ele pode normalmente ser utilizado uma mistura de solvente também, não precisa ser um solvente simples, né, ah, em questão de único, né? Depende bastante das características do que a gente quer das nossas amostras. Então, se a gente quer uma amostra que tem uma parte polar e uma parte apolar, nós precisamos fazer uma mistura, né? Visando a parte que tem que ter um solvente, tem que ter característica polar e apolar, enquanto o outro tem que ser só polar. Então, a gente faz uma mistura e a gente consegue fazer essa extração, por exemplo. Então, é muito relativo. Então, mas é importante cuidar dessa parte desse eluente. Bom, agora falando um pouco sobre a cromatografia em coluna, ela tem essa fase estacionária, que ela fica bem compacta
na nosso tubo, né? Normalmente é utilizado uma bureta para fazer essa parte da cromatografia. Essa coluna é normalmente feita nela. E a gente compacta ela e a gente faz o quê? A gente tem a nossa fase móvel, que nessa fase móvel está o nosso eluente, e nesse eluente está suspenso as nossas amostras, que, por exemplo, pode ser um pigmento, e a partir que a gente coloca na coluna, a partir da ação da gravidade, a gente vai fazer o quê? Vai ter a corrida da corrida cromatográfica que a gente fala, que é onde esses pigmentos, cada pigmento que estava ali no eluente, ele vai ter características diferentes, dependendo da sua solubilidade, da sua polaridade, então, em interação com a fase móvel e a fase estável. Então, a gente vai verificar isso e cada uma vai ter uma característica, então cada uma vai chegar lá no final na extremidade, na saída da coluna, em momentos diferentes, porque cada uma apresenta propriedades singulares, então não tem como simplesmente dois materiais diferentes vão chegar no mesmo tempo lá embaixo. Não, depende bastante da característica e propriedade de cada material. Vamos falar um pouco sobre um exemplo bem aplicável da coluna cromatográfica vertical, que é a questão de separar o beta-caroteno e a clorofila da folha do espinafre. Bom, a gente começa fazendo a extração desses pigmentos do beta-caroteno e da clorofila da folha de espinafre. A gente vai pegar a folha e a gente vai rasgar ela em pedaços bem pequenininhos para aumentar a área de superfície em relação para entrar em contato com a substância extratora, então que vai facilitar a extração desses pigmentos. Então a gente vai primeiro rasgar as folhas de espinafre bem pequenininho e usando o grau e o pichilo, a gente vai depois fazer a questão da moagem, né? A gente vai fazer o atrito do pichilo com o grau para fazer bem esse contato e extrair o pigmento da folha. Nesse caso dessa prática, a nossa substância extratora, ela é composta por acetona e N-hexano. Bom, a preparação da coluna. Agora falando um pouco sobre a coluna, a gente vai usar uma bureta, por exemplo, e a gente vai colocar algodão na parte inferior dessa bureta, e esse algodão ele vai servir como se fosse um filtro para a gente colocar e reter e não deixar que a coluna ela acaba se desmanchando ou alguma coisa do tipo. Conforme a fase móvel for passando pela coluna. Então, ela é bem essencial nesse sentido. Depois que a gente adicionar a fase estacionária, a gente vai adicionar um outro algodão na parte superior para fazer com que também sirva como filtro para a entrada da fase móvel. Caso tenha ainda, por exemplo, um resquício de alguma coisa, mini partículazinhas de folha, alguma coisinha assim suspensa, ela consiga fazer reter e não deixar que acabe fazendo com que fique cheio de folha, por exemplo, na coluna ali. Então, ela serve para reter essas coisinhas pequenas. Claro, essa extração, essa substância que foi extraída, ela passa por um papel de filtro, mas mesmo assim é bom ter para a gente fazer até uma entrada da fase móvel de forma uniforme também. Bom, a gente vai fazer como fase estacionária a sílica gel. A gente vai fazer uma misturinha com o Enexano, que vai ficar mais ou menos como se fosse um gelzinho. E esse gelzinho vai ser a nossa fase estacionária. Como todo mundo sabe, a sílica gel, ela é um adsorvente, então ela vai ter uma porosidade que vai fazer a adesão de partículas que tiverem afinidade com a sílica. Então, é nesse sentido que a gente vai preencher ali, como está sendo naquela última imagem ali, que vai ter o preenchimento, e depois a gente vai colocar o algodão ali, o chumaço de algodão ali na parte superior.
Agora sobre a análise. Bom, a gente vai adicionar o nosso eluente, que nesse eluente tem os nossos solventes que a gente fez lá na extração, né, que é o, o N-hexano, junto com a acetona, e os nossos pigmentos em suspensão, que no caso é o nosso beta-caroteno e a nossa clorofila. Essa fase móvel vai ser adicionada, e a partir do tempo que for feita a análise, por meio da gravidade, por meio da pressão, a gente vai tendo que a fase móvel acabar se. Ela vai acabar passando, né? Ela vai indo. E conforme o tempo, a gente vai ver que vai haver uma diferença de coloração nessa nossa coluna. Vai ter, numa fase, vai ter um beta-caroteno, que ele vai ficar retido mais na parte inferior ali, num determinado tempo, enquanto ainda a clorofila, ela está recém ali no começo ainda da fase estacionária. O que reflete bastante no sentido de que o nosso beta-caroteno, ele vai ter um tempo mais rápido de passar pela coluna, enquanto a clorofila ela vai levar um tempo mais elevado para conseguir fazer a corrida cromatográfica dela. Agora vamos falar um pouco sobre as nossas conclusões. Bom, a fase móvel no nosso experimento é o N-hexano e a acetona. A nossa fase estacionária é a sílica. O beta-caroteno ele foi arrastado pela parte móvel, enquanto a clorofila ela ficou retida na parte estacionária, como a gente pôde observar nas imagens anteriores do experimento. Bom, a questão de conclusão em questão química mesmo. Bom, como eu já disse lá, os princípios da cromatografia por coluna vertical é fundadas em questão da interação, principalmente por polaridade. A gente tem o quê? Que a nossa fase estacionária, que é a sílica, ela está em questão de adesão de substâncias, de certa forma, polares, já que ela é polar. Então, da mesma forma que ela faz a adesão na superfície dela, da água, ela vai fazer, por exemplo, de uma outra substância polar, que passar por ela. No caso, a nossa clorofila, ela é polar. Então, a partir que ela entra em contato, ela vai fazendo essa adesão das moléculas da clorofila, o que faz com que a clorofila leve um tempo bem maior em questão de passar por ela, por toda a fase estacionária, por conta de ter essa interação com a superfície da sílica. Enquanto o nosso beta-caroteno, ele é apolar. E a partir do ponto de que a nossa fase móvel também tem a característica apolar, ela consegue passar muito facilmente pela parte da fase estacionária, porque o beta-caroteno não tem uma interação que possa levar à adesão dessas moléculas na sílica, o que gera com que ela não precise fazer esse esforço todo para passar pela coluna. Por isso que ela tem uma interação bem maior pela fase móvel, o que acarreta com que ela é carregada bem mais fácil, o que faz com que o beta-caroteno faça sua corrida bem mais rápido na coluna, enquanto a clorofila ela é retida e ela é com dificuldade para passar pela coluna cromatográfica. Bom, aqui tá as referências. É muito isso. Muito obrigado e obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, pode me perguntar e estou aberto a questões e dúvidas que podem se levantar. Muito obrigado.